Olá, meu nome é Tatiana Sabina e o nosso programa Comportamento Empreendedor continua cor-de-rosa. E hoje, nessa quarta-feira, mais assuntos sobre o mundo do empreendedorismo, do trabalho e as pessoas que estão enfrentando de alguma maneira ou tratamento ou já enfrentaram câncer nas suas vidas, tá? Hoje eu estou com uma convidada muito especial que eu já vou chamar ela para vocês. Vem comigo! Hoje, como eu já disse, né, o outubro aqui está rosa, o comportamento empreendedor está cor-de-rosíssima e o Instituto Quimioterapia e Beleza trouxe muitos convidados para compartilhar com a gente tudo que vem acontecendo no mundo do empreendedorismo e do trabalho também. E hoje eu estou aqui com a Marília Buccini, 33 anos, que é formada em Direito. Ela passou, gente, em um concurso público e assumiu seu cargo de oficial de promotoria do Ministério Público de São Paulo. Super chique, hein? Em 2017, ela estava com 31 anos e foi diagnosticada com câncer de mama no estágio 1. Ela realizou, os procedimentos, que foi uma cirurgia de quadrante, fez a radioterapia e hoje ela segue com a hormonioterapia, que é um medicamento de controle, tá? Tudo bem? Oi, Tati, tudo bem e você? Tudo ótimo. Com certeza você vai contribuir muito aqui conosco e eu quero que você me conte exatamente tudo o que aconteceu para que as pessoas consigam entender o que elas podem, passar durante esse processo. Tá? Claro. E eu quero fazer uma pergunta bem especial para você. Vamos lá. Como a descoberta e tratamento do câncer impactou na sua vida e principalmente na sua carreira profissional? Primeiro, obrigada pelo convite, agradecer também ao Instituto Quimioterapia e Beleza. E essa pergunta realmente foram muitos impactos na vida pessoal e profissional. Quando eu tive o diagnóstico, que foi em 2017, como você disse, virou uma chave, assim. Foi uma coisa que eu parei de fazer planos a longo prazo e queria as coisas mais imediatamente. Eu estudava para concurso, era um concurso que eu queria que demandava uma preparação de mais de ano e eu falei assim, não, eu preciso agora, eu preciso trabalhar agora, eu quero produzir agora, porque assim, eu acho que o trabalho ele dava a ideia de normalidade, né? De você esquecer um pouco do câncer. O câncer foi uma coisa que aconteceu, ele não sou eu. E aí eu fui procurar emprego. Ainda em tratamento? Assim que tratamento, eu estava mandando currículo e comecei uma semana depois do meu tratamento, porque ainda em tratamento eu estava procurando desesperadamente, não queria ficar parada pensando naquilo. E deixa eu te fazer uma pergunta, Marília. Você falava, assim, quando você ia buscar esse trabalho, você falava que estava em tratamento? Então, isso que é uma coisa complicada, na época não tive uma orientação profissional. Alguns casos eu falei, alguns não. Alguns eu falei porque eu senti, assim, em entrevista, eu não poderia ter filho na época, né, por conta da hormonioterapia, e ficavam me perguntando, mas você é mulher, você não tem filho? Faziam, assim, muitas perguntas mesmo, até o momento que eu falei, eu não posso, porque, sabe, assim, me esgotou. Teve vários lugares que eu fiquei para a etapa final, acho que 2 ou 3 lugares que eu senti que eu tive uma certa discriminação e lugares que eu me auto-boicotei, eu acho, por conta disso. Depois de ter passado esse nervoso de ter falado do diagnóstico, eu acho que eu cheguei a me auto-boicotar porque eu pensava, não vão me querer, vão me discriminar, vai ter seguro de vida, como é que vai funcionar a papelada? Teve todo esse problema. E aí você decidia, eu falo que fiz o tratamento ou não falo? Você ficava com essa dúvida? Ficava bastante com essa dúvida.
Eu acho que é uma coisa muito complicada ainda. Muitas pessoas não estão preparadas, tem muito preconceito, mas eu também tive uma oportunidade muito legal, consegui, talvez porque meu chefe tinha casos de câncer na família, de repente, eu não sei. Mas eu acho que existe sim, com certeza, existe muito esse preconceito, mas graças a Deus tem muitas pessoas que estão mais esclarecidas com o assunto, porque aí eu comecei a trabalhar e é claro que cada caso é um caso, sim. Mas assim, eu nunca faltei para tratamento médico, eu sempre tentava encaixar na hora do almoço, o exame fazer de sábado, porque eu não queria que aquilo ali me definisse. Sim, eu fiz essa pergunta para você, né, Marília, porque a mulher geralmente, principalmente quando ela tem filhos, ela já é questionada Exato. Durante uma entrevista, que dirá dentro de um contexto de um tratamento tão assim demorado. Exatamente. E um pouco pesado, né? O corpo ele reage de várias formas possíveis. E que mais que aconteceu com você na sua carreira profissional depois Sim. dessa notícia? Só essa questão de entrevista, teve uma que, conversando aqui com você, eu lembrei que eu cheguei na fase final e eu não sei se é verdade ou não, mas enfim, a pessoa do RH falou pra mim, olha, a gente gosta muito de você mesmo, mas a gente acha que tá no momento de você cuidar mais de você. Sim. Nossa, aquilo acabou comigo na época, mas enfim. A pessoa, ela acaba decidindo por você exatamente. O que você quer fazer, né? Eu acho que talvez seja por isso que muitas meninas acabam não contando né, o que estão passando para poder se inserir no mercado de trabalho. Exatamente. Aí outra coisa que aconteceu também foi que eu estava estudando, na época eu tinha sido aprovada, mas demorou um pouco a nomeação. E esse ano eu fui nomeada no concurso público. Sim, é isso que a gente quer saber. O que aconteceu? Aconteceu que fui nomeada e a última fase para você entrar é a perícia de saúde. E eu tava naquela, fala ou não fala a verdade? Fala ou não fala? Depois de já ter sofrido o mesmo dilema de procurar um trabalho. Eu cogitei em omitir. Mas quando eu cheguei lá, eu que teria que preencher a ficha, a autodeclaração de saúde. E como eu era advogada, sabia que você preenchia ali um documento, poderia me trazer problema. A ética pegou, né? Também, que tem a ética. Né? Exatamente. Mas aí eu resolvi, falei, vou falar a verdade, porque tinha pergunta, histórico de câncer. Se fosse eu contar para outra pessoa, não sei, talvez eu omitisse, não sei, era uma coisa que eu trabalhei muito. Acho que só na hora H eu ia saber, mas quando fui eu que fui lá preencher, eu falei, não vou falar a verdade. Gente, Marília, sua cabeça foi e aí, um vulcão. Exatamente. Aí o primeiro foi um perito sem formação oncológica. Ele falou que eu estava bem. Eu levei um laudo da minha oncologista, né? Porque já fui preparada, falando que eu estava bem, sem evidência de doença e apta para qualquer trabalho. E do mastologista também na cirurgia, tinha mamografia atual, tudo em ordem. Mas ele falou, você precisa passar com o oncologista porque ainda não deu 5 anos. Eu falei, tá bom. Aí me chamaram, aí veio a pandemia, ficou um tempo parado. Aí Isso é tudo muito recente, muito né? Muito recente, isso foi todo esse ano, no segundo semestre. Aí quando eu passei com o perito, supostamente oncológico, mas eu acho que ele não tinha formação, mas enfim. Ele não quis ver meus exames, ele falou, não é necessário, não deu 5 anos, né? Não, mas aguarda o resultado. Sai o resultado inapta. Por quê? Porque eu tenho uma condição que pode se agravar durante o trabalho. Oi, como assim, gente? Eu preciso trabalhar, porque eu com 33 anos... Mas quem definiu isso? É um manual de perícias do governo federal que é usado aqui em São Paulo. É tipo um protocolo, É um protocolo. Não importa, fui lá, entrei com recurso, me examinaram. Na conclusão é que eu estava bem, cirurgia boa, sem evidência de doença, mas porque não teve 5 anos, eu não poderia trabalhar. Então, assim, é uma situação que eu falei que foi mais difícil que o diagnóstico. Porque... Eu ia te perguntar isso. Você estava se sentindo bem para exercer essa função? Nossa, com certeza. E aí, quando a pessoa diz para você que não, a gente precisa, pelo protocolo, esperar os 5 anos para ver se você vai estar saudável ou não para assumir. Como é que você se sentiu? Não, nossa, caiu o mundo. Fiquei um dia inteiro chorando, mas aí depois eu falei, não, recuperei minhas forças para entrar com a ação, entrei com a ação.
eu e meu marido, que é advogado também, e graças a Deus deu tudo certo, a justiça foi feita, porque é uma coisa que não tem cabimento, porque a gente escuta, eu recebi muita história de outras mulheres... Isso que eu ia te perguntar, Marília, que eu vi que você está bem ativa agora nas redes sociais, porque a gente acaba divulgando a nossa história. Sim. E muitas pessoas que estão ali quietinhas também já passaram Sim. por essas situações. E como é que foi isso para você? Muitas mulheres também comentaram que se espelharam em você, que também conseguiram voltar para os cargos. Você ouviu várias histórias? Eu ouvi muitas histórias de mulheres em situação semelhante que estão estudando e ficaram com receio e tal, mas aí eu contei que deu certo. Mas também o oposto, de mulheres muitas que não conseguem trabalhar e não se aposentam, ou seja, isso é só para mostrar assim, com 33 anos, para eles eu não poderia nem trabalhar nem aposentar. Fiquei ali pensando qual seria o caminho, mas... Graças a Deus eu lutei e deu certo, consegui na justiça e tenho recebido muitas mensagens de mulheres que ficaram muito felizes com isso, porque falando que viram uma luz no fim do túnel. Mulheres falando que iam parar de estudar, e, enfim, e animou. A gente, né, Marília, acaba tendo assim, um papel muito importante nas redes sociais. Sim. Inclusive, fala qual é a sua rede social para as pessoas te seguirem, conhecer melhor sua história. Tô no Instagram, @maríliaMMB, 2 M's, P de bola. É uma coisa que eu não imaginava. Eu comecei a publicar, assim, mesmo para ver se eu conseguia alguma coisa da história, ver se alguma atenção das autoridades, porque o que a gente precisa mesmo é de uma mudança legislativa. Total. Porque isso não tem mesmo cabimento. Porque, né, Maria, eu também passo pela mesma situação, acho que as mulheres estão cada vez mais jovens recebendo o diagnóstico. E aí, como é que fica a vida profissional? Com 33 anos no meio da sua atividade produtiva, eu estava trabalhando sem parar, entendeu? Falar que você não pode trabalhar, no auge, não pode, né, da sua vida. Mária, eu quero pedir para você deixar uma mensagem para as meninas que estão assistindo a gente, principalmente do Instituto Quimioterapia e Beleza, uma mensagem aí de positividade, uma mensagem de otimismo para essas meninas que ou estão recebendo agora, né, os seus diagnósticos ou já passaram pelo tratamento e querem voltar para a vida, querem voltar a trabalhar. O que você falaria para elas agora? Eu falaria para não desanimar. Tem dias mais difíceis, a gente sabe, mas a gente tem que ter força, porque tem muita vida depois disso, gente, muita vida. A medicina não para de evoluir, entendeu? Não deixe de fazer planos. No final vai dar tudo certo, dia difícil faz parte, no dia seguinte o sol nasce de novo, a gente levanta e vamos seguir a vida, vamos continuar sonhando e fazendo plano, que a gente consegue, né? Consegue. Gente, estou muito feliz aqui, né, com a oportunidade que o Instituto Quimioterapia e Beleza nos deu aqui para o programa Comportamento Empreendedor, e hoje aqui juntinho com a Marília Bussini, que contou essa história. Sigam ela no Instagram. Se você conhece alguém que está passando pela mesma situação, mostra lá, fala, é possível sim você brigar pelos seus direitos à vida, né? Porque o que um paciente oncológico quer é viver da melhor maneira possível. Muito obrigada, viu, Mari? Eu agradeço. No próximo bloco, olha quem eu tenho aqui, Dr. Rodrigo Lopes, que também é advogado, e a gente vai continuar falando dos seus direitos como um paciente oncológico no Outubro Rosa. Eu estou agora com o Dr. Rodrigo Lopes, que é graduado em Direito pela USP, mestre em Direito do Estado pela USP, sócio da Lopes e Giorno Advogados e colaborador do Instituto Quimioterapia e Beleza. Doutor, vou fazer para você algumas perguntas e a primeira delas é: como podemos garantir o direito do paciente oncológico no caso frequente de afastamento no trabalho? Tudo bem, gente? Eu gostaria, antes de responder a pergunta, agradecer pela oportunidade que a TV ABC está abrindo para que nós possamos debater esse assunto tão relevante, que é dos direitos da paciente com câncer na sua reintegração ao mercado de trabalho. É um tema que é importante, desperta muitas dúvidas, mas é pouco debatido na mídia. Então é muito especial que tenhamos essa oportunidade aqui e eu sou grato por isso. Agora, respondendo à pergunta de como que podemos garantir os direitos da paciente com câncer nos seus afastamentos durante o tratamento. Bom,
enquanto a pessoa está afastada do trabalho por tratamento, ela tem direito a uma estabilidade. Tá? Então, assim, a melhor maneira da pessoa garantir isso é fazendo um afastamento formal, dando entrada no seu pedido de auxílio-doença. Okay? O que é o auxílio-doença? É um benefício previsto na legislação previdenciária, disciplinado pela Lei 8.213 de 91. É um benefício para pessoas que estão impossibilitadas de trabalhar, possam tirar uma espécie de licença do trabalho e elas vão receber o seu salário de benefício durante esse tempo. Tá? Quais são os requisitos desse benefício de auxílio-doença? Ele requer que a pessoa esteja incapacitada para o trabalho. Tá? Isso é importante falar porque no tratamento para o câncer, devido às diferentes linhas terapêuticas, nem sempre a pessoa vai estar impossibilitada de trabalhar. Então, para que possa fazer gozo do benefício do auxílio-doença, é necessário que ela tenha uma limitação física, o que acaba acontecendo em grande parte das vezes. Mas se a pessoa não estiver incapacitada, ela não poderá fazer gozo desse benefício. Certo? Essa incapacidade deve ser atestada por um médico e também vai ser um objeto de perícia no INSS. Tá? Agora, um outro requisito para o auxílio-doença é o preenchimento de carência. O que é a carência? A carência é um período no qual a pessoa que está dentro do sistema previdenciário não pode fazer gozo do benefício. E para o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, nós temos uma carência de 12 contribuições. Tá? Isso para benefícios decorrentes de doenças, não para acidentes do trabalho, que é um outro foco, esse daí não dispensa carência. Agora, mesmo dentro do benefício de auxílio-doença previdenciário, é importante estabelecer que tem uma lista de doenças que autoriza que se dispense essa carência. Tá? É uma lista vasta e dentre elas está o câncer. Então, assim, algumas doenças consideradas muito graves, como a hanseníase, a AIDS, uma tuberculose ativa e o câncer, dispensam esse requisito, essa obrigatoriedade de 12 contribuições mensais antes do gozo do benefício. Então, se a pessoa tiver câncer, mesmo antes de um ano de ter entrado para o sistema, ela consegue pedir o auxílio-doença caso esteja incapacitada para o trabalho. Ok? Doutor, quais os fatores que determinam a aposentadoria de uma mulher com diagnóstico de câncer? Com relação aos fatores que determinam a aposentadoria da mulher com câncer. Bom, a aposentadoria por invalidez é uma aposentadoria que tem dois requisitos essenciais. O primeiro é a questão de uma incapacidade atestada, laudada de modo sério, e o segundo é o cumprimento de carência. Tá? Isso quando a gente está falando em aposentadoria por invalidez em geral. Eu vou voltar na questão da capacidade daqui a pouco. Com relação à carência, vale aquilo que eu já disse em relação ao auxílio-doença. A carência de 12 contribuições é a regra do sistema. Porém, há uma lista de doenças graves que dispensa essa carência. Então, uma mulher que tem câncer pode pedir aposentadoria por invalidez caso esteja com capacidade laudada, mesmo sem cumprir a carência, porque o câncer está nessa lista que autoriza a pular a carência de 12 contribuições. Tá? O que é importante ressaltar é que a mulher tem que estar inserida no sistema previdenciário antes de ser diagnosticada com a doença. Por quê? Algumas pessoas, por desconhecimento da lei, acabam ingressando no sistema previdenciário após ter um diagnóstico de doença e aí fazem um pedido de aposentadoria por invalidez. E nesses casos, o INSS não concede a aposentadoria, então as contribuições que a pessoa verteu ao sistema acabam sendo perdidas, e em que há uma judicialização do pedido, o INSS acaba presumindo uma má-fé da pessoa.
e até a pessoa pode ser condenada em custas processuais em decorrência disso. Então é importante que a pessoa já esteja inserida no sistema previdenciário antes de ser diagnosticada com a doença. Se ela se inseriu após o diagnóstico da doença, não faça o pedido de aposentadoria por invalidez. Aí ela vai poder se aposentar com base na aposentadoria por tempo de serviço, aposentadoria por pontos, as regras gerais do sistema, mas a por invalidez não, porque a doença já era anterior ao ingresso dela. Tá? E ela pode ser sancionada se fizer esse pedido. Okay? Agora, com relação à incapacidade, que é aquele requisito primordial para aposentadoria por invalidez, porque felizmente muitas mulheres que têm seu tratamento por câncer acabam conseguindo regressar ao mercado de trabalho, o tratamento foi exitoso e a gente torce para que todo seja, né? E a pessoa consegue voltar ao mercado de trabalho. Então é fundamental, o câncer em si não incapacita, é importante para se pedir aposentadoria por invalidez que a pessoa tenha realmente uma incapacidade para o trabalho, que o câncer debilite a saúde da pessoa a ponto de não permitir que ela consiga desenvolver a sua atividade laboral normal. Tá? Isso vai ser laudado, a pessoa se submeterá a uma perícia do INSS. É interessante, fica a dica, para a pessoa que vai pedir aposentadoria por invalidez, vá munida ao posto do INSS, o prontuário pedir um relatório detalhado para o médico. Avisa o médico que vai fazer um pedido de aposentadoria por invalidez, pede para que ele faça um relatório detalhado, um relatório que exprima a verdade dos fatos, mas que detalhe todas as circunstâncias da doença e as decorrências dessa, as lesões que acabaram incapacitando a pessoa. Tá? Uma outra coisa que podemos falar é que quando a pessoa vai ser submetida à perícia do INSS, ela tem direito a levar um acompanhante. E esse acompanhante pode ser até o próprio médico que cuida do caso dela, se o médico tiver disponibilidade para tal. Então, se a pessoa estiver sendo assessorada por um médico que tem disponibilidade para acompanhá-la na perícia do INSS, é até interessante, porque aí os médicos, ele conversa de uma maneira mais técnica com o médico perito do INSS. Em relação à aposentadoria por invalidez, também é importante ressaltar que essa incapacidade ela deve ter um potencial de se perpetuar, porque senão vai dar aposentadoria por invalidez, a pessoa vai continuar no gozo do benefício do auxílio-doença. Mas mesmo após uma aposentadoria por invalidez, a pessoa está sujeita à reavaliação pelo perito do INSS a cada 2 anos e ela tem que comparecer a essa avaliação. Se ela não puder comparecer, ela pode ainda justificar o não comparecimento e remarcar uma única vez. E aí, se ela já remarcou e não comparecer na segunda ocasião, aí ela vai ter o benefício cortado. Então, é melhor realmente atender esse comando para reavaliação. Doutor, está sendo encaminhado para votação no Congresso Nacional um projeto de lei para a criação do Estatuto da Pessoa com Câncer. Depois de votado, estando em vigor, qual a garantia que o paciente tem de que será cumprido? Pois conhecemos a lei dos 30 dias para a realização de exames, a lei de reconstrução mamária, dos medicamentos e muito disso tudo não funciona. Tem a lei, mas não a prática. Como teremos essa garantia? Bom, essa pergunta é muito desafiadora. Essa é a pergunta mais difícil que você me fez aqui hoje. Porque, infelizmente, nós constatamos que aqui no Brasil há um déficit de aplicação legislativa. Muitas vezes há direitos que são previstos na legislação e nós temos dificuldade para implementá-los. No caso de uma pessoa que tem seus direitos previstos por um estatuto da pessoa com câncer após a aprovação desse e não consiga implementá-los, o que eu diria para buscar efetividade? Eu diria para ela fazer valer as suas forças, para que ela não deixe as questões de lado. Vá atrás, sabe? Faça uma comunicação a ouvidorias e órgãos públicos solicitando o fiel cumprimento da lei. Tá? Além disso, se isso não surtir efeito, tem mais 2 expedientes que são bastante relevantes. Acho que é importante utilizar-se dos grupos de pressão. Procure organizações de apoio a pessoas com câncer para que estas pressionem as autoridades públicas. Essas organizações têm mais força para falar com o órgão público do que um indivíduo sozinho. Elas têm muito mais força que um cidadão isoladamente, porque elas carregam todo
um aparato de pessoas que trabalham nessas organizações e também a legitimidade para pedir algo coletivo. Elas estão investidas nessa legitimidade, elas podem citar outros casos de descumprimento da lei. Isso tem muito mais apelo na hora de se exigir. Então, nessas organizações e também a legitimidade para pedir algo coletivo. Elas estão investidas nessa legitimidade, elas podem citar outros casos de descumprimento da lei. Isso tem muito mais apelo na hora de se exigir. Então, utilizar o grupo de pressão, o próprio Instituto Quimioterapia e Beleza, do qual eu e você somos voluntários, é uma organização que estaria apta a pedir o cumprimento do Estatuto da Pessoa com Câncer para uma autoridade pública. E o IQB, assim como outras organizações de apoio, tem condições de fazer um levantamento e perceber que há vários casos de descumprimento. Isso fica muito mais efetivo. E uma outra alternativa também, que pode ser mais rápida em alguns casos, é a opção de judicializar. Se a pessoa tem um direito previsto em lei e esse direito não é cumprido, ela sempre tem a porta aberta do Poder Judiciário para poder demandar esse direito em juízo. Aí ela é uma forma, para algumas medidas urgentes, ela tem possibilidade de pedir tutela de urgência ou medida liminar para que consiga o cumprimento do seu direito de uma maneira célere. Tá? As liminares e tutelas de urgência são apreciadas pelo juiz em menos de uma semana. Então, esse seria um caminho para conseguir a aplicação mais efetiva do Estatuto da Pessoa com Câncer. Ok? Eu espero que eu tenha sido claro, Tati. Muito obrigado pela oportunidade de expor esses temas para vocês. Até a próxima. Dr. Rodrigo Lopes, quero muito agradecer a sua participação, que com certeza ajudou centenas de mulheres neste momento. Muito obrigada. Não falei para você que o programa ia ser imperdível? E tem mais coisas por aí. O Instituto Quimioterapia e Beleza continua no programa Comportamento Empreendedor, trazendo muitas informações para você que é paciente oncológico ou tem alguém na sua casa que precisa saber dessas informações. Nos acompanhe na próxima quarta-feira, às 7h30 da noite. Instituto Quimioterapia e Beleza. Se o câncer não mata, embeleza. Nem sempre a gente vence, mas quando vence, fica mais bonita. Aprendi a aceitar a doença e a me cercar de pessoas de atividades positivas. Viver rodeada de amigos e aproveitar os melhores momentos. Não é o câncer que mata, morrer todo mundo vai. O que não me enfraquece me fortalece. Me descobri uma mulher mais forte e vaidosa. Câncer é uma palavra dolorosa, mas fica pior se deixarmos essa palavra tomar conta da nossa vida. Portanto, a palavra é força. Quem procura acha e quem acha cura. Superar o câncer é determinação, mudança de vida e principalmente querer viver. Às vezes, precisamos enxergar a morte para olharmos a vida. Com o câncer, aprendi a perceber o meu valor para os que me cercam e priorizar o que me faz feliz. O câncer me ensinou que não devo me apegar a pequenos sentimentos que minam minha energia. Depois de ter câncer 2 vezes, eu repito sempre: a vida é bela, obrigada, meu Deus, gratidão. Aprendi a valorizar a cada dia da minha vida e estreitei ainda mais os meus laços com Deus. Aprendi a viver a vida só depois que senti que a morte existia e vi que eu tinha mais vida do que sequer imaginava. Me vesti e coragem para bater de frente com essa doença e disse: comigo não, sempre enfrentando e sem medo. O câncer pode tirar minhas forças, mas não minha energia. Pode tirar meus cabelos, mas não minha vaidade. Pode tirar meus seios, mas não minha feminilidade. Pode até estragar meus dentes, mas nunca tirará o meu sorriso. Porque quem eu sou tem muito mais a ver com a minha alma do que com o meu corpo. Instituto Quimioterapia e Beleza.